E nós vamos hoje pensar no tema Vestidos e Prontos. E esse tema da palavra, da mensagem desta noite, ele é inspirado no próprio texto, como nós vamos ver. Eu gostaria, antes de nós colocarmos o texto em si, que a gente coloque uma das imagens, aquela imagem da ceia contemporânea, né? Essa é a ceia, uma representação, né? Futura, e essa é uma ceia contemporânea, não é? Bem bonitas, bem fartas, não é? Tem um país que essa celebração é muito conhecida e sempre passa nos filmes, que não é o Natal. Vocês sabem que dia que é esse? Dia de Ação de Graças, isso mesmo, não é? E aqui no Brasil ainda não pegou, mas eu acho que vai chegar um momento em que nós vamos celebrar aqui no Brasil também o Dia de Ação de Graças, não é? Mas lá nos Estados Unidos da América, no final do ano, por volta do mês de novembro, as famílias se reúnem e celebram o Dia de Ação de Graças. E está entre as 3 principais festas na América do Norte. Natal, Ação de Graças e acho que Dia das Mães. São 3 datas muito relevantes em que as famílias se reúnem, não é? E fazem uma ceia assim gostosa, bem farta, para agradecer a Deus as bênçãos de mais um ano. Então, a partir dessa temática que encontra respaldo e base bíblica, nós vamos fazer algumas aplicações e também algumas reflexões para o nosso crescimento espiritual nessa noite. Então vamos abrir o texto lá no Evangelho de Lucas, na Nova Versão Transformadora, no capítulo de número 12, vamos fazer a leitura, são poucos versículos, dos versículos 35 até o 38. Lucas, capítulo 12, 35 a 38. Lemos assim: estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então, poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Que Deus abençoe a sua palavra, amém? Agora coloque a outra figura, por favor. Então nessa outra é uma pintura, não é? É uma expressão artística, mas que tenta mostrar um pouquinho da beleza de como se dará esse evento tão importante que ocorrerá um dia na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Olha aqui essa imagem. Pare um pouquinho agora. Se você está acompanhando aí com o texto bíblico aberto, a beleza, não é? A realeza. A Bíblia diz que nós seremos, por exemplo, lá em Apocalipse, como colunas, não é? Colunas no templo do Senhor. Então Deus nos compara a colunas. Deus nos compara também a filhos amados. E diz de fato que nós somos filhos amados, não é verdade? E que Ele está preparando para nós um encontro especial e único. Que Ele almeja muito, deseja muito a presença de cada um de nós. E que Ele quer cear, quer ter comunhão íntima, a ponto de declarar o seu propósito para conosco neste dia, predito por Jesus, conforme nós acabamos de ler. Eu não sei se vocês notaram, eu acho que vocês notaram o que Ele diz que Ele mesmo fará com cada um de vocês. E isso para mim é tremendo, é muito especial, porque quando a gente faz a nossa leitura corrida do dia a dia, a nossa devocional, não é? Eu espero que todos vocês tenham esse bom hábito de separar pelo menos uma meia hora por dia para ler a Bíblia e estar ali em momentos de comunhão com o Senhor. Esse é um hábito tão importante quanto escovar os dentes, né? Se alimentar 3 vezes por dia, dormir bem, porque alimenta a sua alma.
alimenta o seu espírito, te traz paz, equilíbrio mental e espiritual para você enfrentar o dia. Melhor hora é quando você toma o seu café da manhã. Então, o melhor momento para você estar com o Senhor, Ele falar ao seu coração, você ter momentos de leitura da palavra, de paz, de comunhão íntima com Ele, é pela manhãzinha. Então, tire um tempo. O melhor investimento, seu dia vai render mais, você vai ter um dia mais produtivo, com menos dificuldades, menos problemas, porque você vai estar colocando o reino, o Senhor, como prioridade, à frente de todas as suas ocupações. E então, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? O texto sagrado nos fala de estarmos vestidos e prontos. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de chegar para visitar alguém e às vezes você tem que esperar um pouquinho. Quem já teve essa experiência? O pastor tem muito, não é? Porque a gente visita, eu gosto de visitar, né? E às vezes quando a gente vai fazer uma visita no hospital, no ambulatório, tem que esperar muito, não é? Porque não é porque é pastor que a gente pode entrar assim, não. Eles falam assim, pastor, o senhor às vezes tem que esperar, porque às vezes o paciente está sendo tratado, está sendo banhado, não é? Está recebendo medicação, então o senhor espera um pouquinho. E esse pouquinho às vezes demora, às vezes vira 30 minutos, uma horinha, não é? E às vezes o paciente tem alguma intercorrência e a enfermeira desce e fala, pastor, o senhor não vai poder subir não, porque o médico não autorizou a visita, mesmo pastoral, né? Então depois o senhor volta, marca um outro dia. Já aconteceu comigo, né? Mas graças a Deus 90% das vezes eu consegui fazer a visita. Mas a gente nota que quando a pessoa não está preparada, ou a casa não está devidamente arrumada, aparelhada, ou a pessoa ainda não se vestiu, não se arrumou, a gente tem que esperar um pouquinho, não é? E o texto nota isso, a palavra de Deus diz assim, vocês devem estar prontos, de maneira que, quando o melhor amigo de vocês, o dono da festa, chegar e bater na porta, vocês possam prontamente abrir-lhe, franquear-lhe a entrada na casa de vocês, na vida de vocês. Então essa prontidão, estar pronto, ou estar prontos a receber, a abrir generosamente as portas, o acesso, né, das nossas vidas, do nosso coração ao nosso Senhor, faz uma grande diferença e é notada pelo próprio Jesus aqui nesta palavra. Então, isso denota o quê? Que quanto mais tempo nós investimos na preparação, mais rapidamente, de modo mais momentoso, nós poderemos deixá-lo entrar. Porque Jesus sempre quer entrar na nossa vida. Ele mesmo relata em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Vamos colocar em tela. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então é uma palavra do próprio Senhor Jesus expressando o desejo dele. Se quiser colocar em tela, pode colocar Apocalipse capítulo 3, versículo 20, de entrar, de estar presente nas nossas vidas. E aqui, essa palavra é uma referência a uma igreja, onde Jesus precisava estar mais presente, estar mais ativo, interagindo mais com a igreja, porque ele não estava muito satisfeito com o acesso que aquela igreja estava dando a ele. Então veja, até uma igreja pode pecar nesse sentido, não é? De não permitir o acesso, a presença do Senhor, como Ele quer ter nas nossas vidas, o nível de comunhão, de relacionamento que Ele quer ter com você, comigo, conosco, tanto individualmente, quer como família, quer corporativamente, como corpo de Cristo. Ele quer entrar, estar junto e até cear. Então essa expressão cear significa um relacionamento de intimidade, de estar compartilhando a mesma mesa. Amém? Isso é muito revelador, porque demonstra o gosto que Deus tem pela comunhão, de resolvermos as nossas dificuldades através da comunhão, da concordância. Porque quando 2 ou 3 de vós concordarem na terra acerca de alguma coisa, isso vos será feito nos céus.
Por isso que o inimigo trabalha tanto para quebrar a concordância, afastar as pessoas, impedir os relacionamentos saudáveis, a comunhão, a boa comunicação, a fraternidade, o amor, a compreensão, o perdão. Isso exige tempo, não é? Tem até uma metáfora, uma palavra assim: você não conhece uma pessoa sem antes comer com ela um saco de feijão? Não, um saco de arroz? Não, o pessoal fala um saco de sal, né? E demora para você comer um saco de sal com uma pessoa, não é? Demora, porque sal você põe um pouquinho, aí você vai usar só na outra refeição. Então é uma palavra para expressar, você tem que dedicar tempo àquele relacionamento para que ele possa florescer. Haverão percalços, haverão dificuldades, haverão desentendimentos, mas se você persistir, é assim em tudo, meus queridos e amados irmãos e irmãs. No casamento é assim, nas nossas amizades é assim. Nós temos que ser resilientes, não desistirmos das pessoas que amamos, mesmo quando há incompreensões, desajustes. É por isso que nós precisamos estar sempre nos realinhando, conversando, perguntando, não é? E a mesa é o lugar ideal para nós aprofundarmos os nossos relacionamentos. Mas para isso precisa estar preparado, porque senão a gente demora para abrir a porta, não é? O Senhor fala: estejam prontos, tenham esse nível de prontidão, para quando bater, vocês possam abrir rapidamente, com prontidão, não é verdade? Estejam prontos, estejam vestidos, porque o Senhor sempre quer entrar. A prontidão. Mas também a vestimenta é importante, porque para cada atividade nossa, nós precisamos estar vestidos de uma forma, não é verdade? Então, certas profissões, por exemplo, eu trabalhei um tempo na área de instalações de campo, e aí eu tinha que usar macacão, cinturão, como é que chama aquelas pessoas que descem de paraquedas? Paraquedista, né? Cinturão paraquedista, capacete, bota com bico de aço, porque se não tivesse todo esse aparato, não podia trabalhar, não podia nem iniciar o trabalho, porque você tinha que resguardar a sua segurança. E na enfermagem, na medicina, não é verdade? Você tem que colocar aqueles sapatinhos, não é? Colocar a touquinha, a roupa adequada, lavar as mãos não sei quantas vezes, mas tem até um protocolo para lavar as mãos, antes de colocar a luva, não é? Porque você tem que estar vestido adequadamente para cada profissão, o médico, o engenheiro, não é? Até o pastor, não é verdade? Antigamente a gente só pregava de paletó e gravata, hoje ficou um pouco mais light, não é? Mas eu derreti muitas vezes nesses dias quentes, pregando de paletó e gravata. O lenço ficava ensopado no bolso, não é verdade? Então, a veste, ela fala também da nossa identificação para servir. Estarmos preparados para servir. É uma indicação. Você não vai num casamento de camiseta e bermuda, não é verdade? Como é que nós vamos num casamento? Os homens, pelo menos de blazer, não é verdade? Não é? As mulheres normalmente de vestido, não é? E se for muito chique, as mulheres usam até... Vocês viram na posse do presidente norte-americano? O que as mulheres usavam? Chapéus, não é? Não é verdade? Uma ocasião eu fui numa igreja nos Estados Unidos e os homens usavam chapéu, não é? Eu até fiquei com vergonha de entrar, porque eu era um dos poucos sem chapéu. Os homens, para ir na igreja, usavam chapéu. E algumas mulheres também, não é? Aqueles paletós compridos assim. Então, para cada ocasião, tem uma vestimenta, uma roupa adequada, não é verdade? O Senhor fala, então, em estarmos prontos e vestidos, a fim de servir. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado: você é um servo? Diga carinhosamente, generosamente: você é uma serva, você é um servo. Eu gosto desta expressão, não é? O apóstolo Paulo, ele foi um pouco além, e ele dizia assim, e diz, não é? Nas suas cartas: eu, Paulo, nas Bíblias está traduzido servo, mas no original a palavra é escravo. Certo, Luiz? Eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo.
porque Ele me comprou, me tirou da escravidão do pecado, da escravidão do diabo e me transportou para o seu reino de luz, me libertando, me dando novas oportunidades, me dando uma nova vida. Então o apóstolo Paulo gostava de se apresentar como servo. É uma expressão adequada para nós, aquele que está sempre pronto a lavar os pés, a servir, a honrar o outro. Por isso ele mesmo escreve como um mandamento bíblico: considerai os outros superiores a si mesmo. Porque aí nós renunciamos ao nosso egocentrismo, que é a raiz do principal pecado, que é o pecado da egolatria. O pecado que provocou a queda daquele que possivelmente foi o maior arcanjo, não é? E que se transformou no inimigo das nossas almas, foi a egolatria. Ele desejou ser como Deus, não é? E colocar o seu trono no mesmo nível ou acima do nível de Deus. E isso provocou a sua queda. Ele se degenerou e se transformou num anjo caído. E levou consigo uma parte das miríades angelicais. E por isso que nós temos a batalha espiritual até os dias de hoje, não é? À medida em que a volta do Senhor Jesus se aproxima, nós sabemos que eles serão definitivamente expurgados, derrotados. Mas enquanto Jesus não volta, nós temos que lutar contra eles. Sabiam disso, não é? Paulo diz: a nossa luta não é contra homens de carne e osso, mas contra forças espirituais nas regiões celestiais. Sim ou não? Está falando deles, desses espíritos que se opõem a nós. Para que nós possamos enfrentá-los, nós precisamos estar vestidos e prontos para servir. E vejam, o próprio Senhor tem o maior interesse em ser exemplo para nós, se colocando na posição de servo. Coloque o número 37 em tela do texto básico de Lucas capítulo 12, versículo de número 37. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, e indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quem que é esse, gente? Coloca a figura agora da ceia celestial. Quem que é esse que indicará o lugar? Então ele vai chegar e dizer: Gabi, seu lugar é aqui, ó. Bruno, o teu lugar é aqui. Irmã Nilda, olha o teu lugar que eu preparei, porque você foi fiel até a morte. Então entra e goza das bênçãos do teu Senhor. Amém? Cada um de vocês, meus queridos e amados irmãos, tem um lugar preparado. E o próprio Senhor Jesus irá te servir, encher o teu copo, colocar o alimento no teu prato, do jeito que você gosta, melhor que a sua mãe. Não é gostoso chegar na casa da mamãe e falar: mãe, faz aquele arrozinho com feijão, passa aquele bifinho gostoso, e a mãe faz do jeitinho que a gente gosta, não é verdade? Eu fui uma vez visitar lá a família do irmão Levi, eu vi o amor da mamãe, como ela faz direitinho, né? Do jeito que a família gosta, não é? Será mais na glória celestial. O Senhor sabe o que você gosta e cuida de você. Você é uma ovelha amada e querida. Por você, Ele deu o seu sangue, para nos tornar como Ele é, servos e servas, humildes. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí vocês vão encontrar paz, shalom, descanso para a alma de vocês. Porque as nossas lutas, as nossas vicissitudes, muitas vezes, têm a raiz no nosso próprio comportamento, ansiedade, nossa vontade de fazer do nosso jeito, não é? E a gente acaba se desgastando e se perdendo num esforço sobre-humano, carnal, de fazermos o melhor, mas sem antes submetermos ao jugo suave do Senhor Jesus. Não é? Aprendam de mim, submetam-se. A palavra jugo significa aquela canga que é colocada no boi, no cavalo, não é? Para que ele possa ser conduzido.
E nesse sentido nós somos chamados a cooperar com o Senhor e dizer: Senhor, pode colocar o teu freio em mim. Pode colocar. Porque eu sou servo. Porque eu sou serva. Me amansa. Porque debaixo da tua direção eu sou livre para perdoar, amar e ser servo. Eu estou pronto, vestido para servir. Eu estou pronta, vestida para servir. Porque para isto eu fui chamado e salvo. Para isto eu fui chamada e salva. E mais, o Senhor diz: estejam também com o que aceso? As tochas, os fachos ou as lâmpadas. É a luz da palavra de Deus brilhando em nossos corações. Vamos ver Salmo 119, versículo 105. Coloque em tela, por favor, o livro de Salmos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz. Vamos ler tudo juntos, por favor? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então nós sempre vamos ter dúvidas na nossa caminhada, no dia a dia. E agora, Senhor, o que eu faço? Já não tenho tanta saúde como eu tinha antes, não é? A idade chegou. Ou então eu sou jovem, mas não estou conseguindo alcançar os meus objetivos. O que eu faço? O meu namoro, que já estava tudo pronto para o noivado, não deu certo e houve um rompimento. Agora eu estou sozinho, estou sozinha. Como é que eu faço? À luz da palavra. Isso quer dizer, ela precisa estar brilhando em nossos corações. Como é que a palavra brilha no meu, no seu, nos nossos corações? Quando nós a compreendemos e ela é livre para transformar a nossa vida através da sua luz iluminadora. Você sabe que uma pessoa brilha na palavra quando você conversa com ela e ela cita a palavra. Às vezes não tão diretamente, não é? Mas o princípio bíblico. Então, a pessoa às vezes procura você e fala assim: eu estou desesperada porque ocorreu um problema, uma crise lá no meu casamento e eu vou separar. Agora não tem jeito, divórcio. Quem tem a luz, o brilho da palavra diz o quê? Deus odeia o divórcio. Está onde? No livro de Malaquias. Não é? E a Bíblia também diz: não deixará o homem o seu cônjuge. Não é verdade? O que Deus uniu, o homem não o separe. E aí vem o diabo e fala: mas e se Deus não uniu? Não é? Meu irmão, minha irmã, se você casou no cartório, casou na igreja, Deus uniu. Está unido. E você viveu com aquela moça, com aquele rapaz, teve relações íntimas, não é? Consumou o casamento, uniu. Está entendendo? Por isso que é tão importante colocar aliança. Legal. Tem muita gente hoje com a união estável, não é? É um passo, mas o ideal, biblicamente falando, é unir e consumar o casamento. Tanto casamento civil quanto casamento religioso. Então, se você ainda não consumou plenamente o seu casamento, coloque como uma das metas de 2025, não é? De ser um servo vestido, uma serva vestida, pronto para servir. Tenha a luz da palavra acesa, abra a porta e deixe o Senhor entrar de imediato. Por quê? Porque Ele retorna, breve Ele vem, e porque nós seremos recompensados. Coloque novamente a mesa da ceia moderna, do dia de ação de graças. Aqui, na mesa dia de ação de graças, na nossa cultura ocidental, né? Cultura ocidental, normalmente quem fica aqui na cabeceira? Os mais velhos, não é? O pai, a mãe, o vô. E de fato aqui, parece que aqui é o vô e aqui é o pai, não é? Parece, não sei, não é? Talvez aqui seja a esposa. Mas normalmente lá na cabeceira ficam os donos da casa, né? O patriarca, a matriarca, os mais velhos, não é? O vô, a avó, o pai, a mãe da família. Depois vem os filhos, os netinhos, não é? Os sobrinhos. Não que sejam superiores, o pai e a mãe, mas uma questão de respeito, não é verdade? Diga para a pessoa que está ao seu lado: um bom servo é respeitoso, né? Respeita o pai, respeita a mãe. A Bíblia diz: honra o teu pai
e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Então, quer ter uma vida de 80, 90, 100 anos? Honra o teu pai e a tua mãe. Seja bonzinho com ela, seja bonzinho com ele. Procure ouvir, obedecer, ser humilde. Fala, tá bom, mãe, eu vou melhorar. Não é? Às vezes é difícil ouvir o pai e a mãe, não é? Mas é bíblico. Então vejam. Quando nós estamos preparados, nós nos vestimos adequadamente. Olha a roupa. Todos os homens bem arrumados, estão vendo? As mulheres, o cabelo, a roupa. Por quê? É um dia importante, não é? É um dia relevante. Dia de ação de graças, em que as famílias se reúnem para agradecer as bênçãos de mais um ano que está se aproximando de terminar. Qual é o ápice da nossa vida na passagem dessa existência para a vida eterna? Só tem duas portas. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, quais são? Ou nós vamos através do arrebatamento com a volta de Cristo, ou nós vamos através do dia em que Ele nos convocar à sua presença. Sim ou não? E nenhuma dessas duas ocasiões Ele nos deu a data. Sim ou não? Você já parou para pensar? Nós não sabemos o dia em que Ele vai nos chamar à sua presença, não é? Essa semana aconteceu um fato que chocou toda a comunidade evangélica. Vocês viram, né? Faleceu uma ministra muito conhecida. Assim, ó, com 53 anos, uma jovem senhora dinâmica, pregadora, evangelista, líder do trabalho social na igreja. Muito querida, não é? Esposa de um dos pastores mais conhecidos do Brasil. E o Senhor a recolheu. Porque a nossa vida não está nas nossas mãos, sim ou não? Nós o sabemos. Então Cristo voltará para cada um de nós, nos chamando à sua presença. Cabe-nos estar preparados, como bons servos, vestidos com os fachos acesos, ou seja, a luz da palavra de Deus brilhando, não é? E com essa postura de servo, de servo. Estou aqui para servir, Senhor. Meus irmãos, a Ti, a minha igreja, a minha família, meus netos, meus filhos, estou aqui para servir. Não é? Já aconteceu com você aquele mês que o filho tem lá um buraco no orçamento e você tem que pôr a mão no bolso e cobrir? Já? É isso. Isso é só um exemplo. Filho, mas eu já te ensinei, eu já falei, e agora? Não, pai, agora já foi. Não é? E aí, se a gente for servo, a gente vai mais uma vez perdoar, mais uma vez pôr a mão no bolso, mais uma vez investir, amar e estender a mão para aquele filho, para aquele neto, para aquele ente querido. Às vezes é um irmão em Cristo, que precisa do nosso socorro, da nossa mão amiga, sim ou não? Se nós estivermos prontos e preparados, vestidos adequadamente, nós nem vamos reclamar. Nós vamos dizer, que oportunidade de servir o Senhor está me dando. Então nós podemos aferir o nível de preparo quando nós murmuramos ou quando nós agradecemos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, em tudo dai graças. Quando você reclama, aparece a oportunidade de servir, de dar, de ser generoso, de perdoar, e você fala, de novo, eu não quero ajudar, não vou. É porque você não está preparado. Seus fachos estão você não está vestido adequadamente. Mas quando você fala assim, oportunidade para mim ajudar, oportunidade para mim servir, oportunidade para mim investir, oportunidade para mim aproximar daquela pessoa. Porque, gente, quando a pessoa está precisando, ela sente medo, sente vergonha, sente constrangimento, sim ou não? Você já precisou? É fácil a gente pedir ajuda? Ninguém gosta. Eu não sei você, eu não gosto de chegar para as pessoas e falar, me ajuda, me empresta aí tantos reais, não é? Ou me empresta o seu carro. Ninguém gosta, não é? Às vezes é por causa que a gente tem um pouquinho de orgulho, não é? E aí o Senhor quebra esse orgulho como? Nos colocando na posição de pedir. E isso é bíblico também. Porque
Deus está trabalhando a nossa vida, quebrando o nosso orgulho, não é? Com essas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Jesus nos convida a estarmos aonde Ele está. E Ele está onde? Eis que estou à porta. Estejam preparados para quando eu bater, abrirem rápido, prontamente. A batida derradeira se dará no dia do nosso chamamento ou no dia do nosso arrebatamento, porque ocorrerá. Nós não sabemos quando, não é? Esse período de 2025 a 2030, vocês vão ver, vão acontecer grandes mudanças na humanidade. Vocês já viram o que a inteligência artificial está fazendo? Ela hoje faz um boneco, que é chamado avatar, com o seu rosto, e se ele tem um pedaço da sua voz, ele pode fazer você cantando, chorando, e coloca lá no YouTube e parece você. Gente, aonde vai parar essa inteligência artificial? Vocês já viram que está acontecendo isso? A inteligência artificial é capaz de reproduzir hoje a imagem e a voz de cada um de nós. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Billy Graham, eu gosto muito, me inspiro muito, e ele já faleceu com 100 anos, vocês sabem, né? Foi o maior evangelista batista do século XX. Só que a pregação estava em inglês, e aí tem uma ferramenta que você coloca e traduz para o português, mas com a voz original dele, como se ele estivesse pregando. A inteligência artificial já faz isso. Então você pode ouvir o Billy Graham pregando com a voz original, só que em português. Pesquisa na internet, que hoje já tem essa ferramenta. Inteligência artificial. Então imagina o que vai acontecer nos próximos 5 anos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: serva, se atualiza. Servo, se atualiza. Não é? Vem carro elétrico, vem inteligência artificial, vem robôs, drones, tanta coisa que a gente nem tem noção. 5 anos, hein? Vai dar uma virada global nesses próximos 5 anos. Estejam preparados, se atualizem. E se apeguem, se aferrem à palavra, porque é notável que o Senhor diz: eu quero estar com vocês, e eu mesmo me vestirei como um servo, e indicarei onde vocês se sentarão, e os servirei à mesa. Quando? A qualquer momento. A qualquer momento, Ele pode nos convocar. Ou pode permitir que uma crise nos chame a um novo nível de consciência. A maioria de nós aprendemos pelo estudo, pela experiência, mas muitos de nós aprendemos só pela dor. Não é verdade? Por que nós somos assim, meus queridos e amados irmãos? Nós não poderíamos aprender só estudando, não é? Só meditando, refletindo, observando os bons exemplos, mas não. Às vezes nós temos que passar dores, provações, para que aquele aprendizado realmente nos transforme e saia da cabeça e desça para o... Diga comigo: o aprendizado de Deus é mente e coração. Sim ou não? Não é? Deus quer nos transformar no nosso cognitivo, mas também no nosso sentimento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então Deus quer o nosso ser em completude, holisticamente, para Ele, e nós o amarmos assim, com essa intensidade. Quando, pastor? A qualquer momento, porque Ele nos recompensará àqueles que estiverem prontos. Você está pronto? Caso o Senhor venha? Ou caso Ele te chame, como aconteceu com a nossa irmã pregadora? Ou caso venha uma crise? Pode acontecer, não é verdade? A inteligência artificial está previsto
que tornará 30% dos empregos obsoletos, porque os robôs substituirão muitas atividades nas empresas, nos hospitais, não é? Hoje nós não temos aquele serviço de comida que a gente chama em casa, iFood, não é? Dentro de pouco tempo não vai ser um motoboy mais que vai te entregar. Quem vai entregar comida em casa, gente, a pizza, um drone ou um carro elétrico robô. Está entendendo? Ele vai mandar um zap para você, vai tocar a campainha, e quando você vê lá, tem um carrinho elétrico parado na frente da tua casa, abre a gavetinha e está a pizza lá. Você está preparado para esse novo momento que a humanidade vai viver? Você está preparada para servir nesse novo contexto tecnológico, de mudanças, de transformações? Jesus quer estar conosco em todos esses momentos de mudanças, de transformação. Porque o texto que nós acabamos de ler revela o grande desejo de Deus de nos introduzir nesta santa comunhão, que nós vamos expressar agora aqui na mesa do Senhor. E ele tem uma palavra agora que eu quero concluir a mensagem dessa noite, voltando lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Coloque em tela, por favor. Porque fala da sua, da minha, da nossa vitória, que é o maior interesse de Deus. Então vamos colocar Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Preste atenção, diga para a pessoa que está ao seu lado, preste atenção. Quando aparece essa expressão aqui na Bíblia, é porque Deus vai falar alguma coisa importante. Tudo é importante, não é? Mas quando aparece essa expressão, ou Jesus diz, em verdade vos digo, é para a gente abrir bem os olhos e os ouvidos e prestar atenção. Presta atenção aqui. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Agora o 21. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e o quê? Me sentei com meu Pai em seu. Olha o nível de comunhão que o Senhor quer ter com você e comigo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o bom servo torna-se um regente, uma regente no reino de Deus. Estão entendendo? É regência. É compartilhamento do governo de Deus no seu reino eterno. Mas isso depende do nível de comunhão que temos com Ele, como amigos. A vitória nos dará a recompensa para nos assentarmos com Jesus no trono. Qual que é a nossa vitória? A própria Bíblia responde. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você conhece alguém que um dia já foi crente? Às vezes até um bom crente, não é? Que foi até um oficial da igreja, um professor de escola bíblica, um diácono, um pastor, um evangelista, um missionário, e que hoje está fora dos caminhos do Senhor. Conhece pessoa assim? Diga, está cheio. Porque o diabo, ele se apega nessa legalidade de nós não irmos até o fim. Começarmos bem, mas depois recuarmos. Qual é o segredo de recebermos a nossa vitória, a nossa recompensa, o nosso lugar à mesa, que já está preparado? Jesus fala aqui, ó. Assim como eu fui. Gente, como foi a vida de Jesus? Diga para a pessoa que está ao seu lado, foi de servo. A Bíblia diz que ele assumiu a forma humana de servo, não é? E se fez como um de nós. E sofreu todas as vicissitudes e toda a dor e todo o sofrimento que um ser humano poderia sofrer, culminando com a cruz. Então, é esse o nosso caminho. O caminho da cruz é o caminho da vitória. Nós precisamos crucificar o pecado.
nós precisamos abandonar a egolatria, nos arrependermos a cada dia. Não é verdade? Quando formos ofendidos, perdoarmos 70 vezes 7, sim ou não? Pedro falou, quantas vezes nós devemos perdoar, Senhor? 7? E ele já estava extrapolando, porque o judeu comum perdoava até 3. Então ele falou, eu vou falar 7 porque eu acho que o Senhor vai ficar até feliz. E Jesus falou, não, Pedro, você tem que perdoar sempre. É igual casamento, você tem que perdoar todo dia. Não é? A esposa, os filhos, o marido, tem que perdoar eles todo dia. Na igreja também é assim, nós temos que perdoar os nossos irmãos todos os domingos, todas as quintas-feiras, quarta-feira, sábado, todas as reuniões nós vamos ter alguma coisinha para perdoar, sim ou não? É próprio do caminho da cruz, para que nós possamos vencer como ele venceu. Então, para vencer, nós temos que tirar a roupa velha e nos vestir com a roupa nova. Qual que é a roupa nova, amados irmãos? Efésios capítulo 4, 23 e 24. Agora nós vamos terminar lendo esse último versículo aqui. Diga comigo, roupa velha, roupa inadequada, não entra na ceia. Revistam-se de sua nova natureza. Todos nós, como servos, para servir, recebemos uma nova. Se alguém está em Cristo, nova criação nova criatura é a nova natureza. Mas ela precisa ser alimentada com oração, com comunhão, com leitura da Bíblia, com louvor. Sim ou não? Com serviço. Se você não usar o seu dom, a sua nova natureza não cresce, ela fica mirrada. Se você não ler a Bíblia diariamente, a sua nova natureza não desenvolve. Se você não cantar louvores, a sua nova natureza não floresce. Se você não tiver comunhão com os irmãos, não só no dia da ceia, mas no dia a dia. Hoje de manhã nós estudamos, irmão Levi, que os irmãos se reuniam diariamente, cotidianamente. Jerusalém era um ovo, irmãos, é pequenininha. Então, e todos eles estavam ali, morando perto, então dava. Hoje a gente não tem esse privilégio. Quando muito a gente consegue se reunir 1, 2, 3 vezes, os mais, que têm mais condições, 2, 3 vezes por semana a gente consegue se reunir. Sim ou não? Então já é uma limitação que a vida moderna traz para nós, mas nós temos que esforçar, fazer o culto doméstico, não é? Para que a nova natureza criada para ser verdadeiramente justa em nós como Deus, floresça, manifeste, senão ela fica mirrada, não dá fruto. É por isso que tem tanto crente que não está manifestando tudo que poderia, o seu potencial, uma vida maravilhosa de serviço. Então nós precisamos tirar a roupa velha e vestir-nos de uma nova roupa, que é a nossa nova natureza. Revistam-se, estão vendo? É a mesma expressão. Finalmente, só para servir ou porque amamos primeiro? Qual é mais importante? Amar primeiro ou servir sem amor? Amar primeiro, não é? Você não pode ser um bom esposo se você não amar primeiro, não é verdade? Você não pode ser uma boa esposa se você não amar primeiro. Você não pode ser um bom membro de uma igreja se você não amar primeiro a sua igreja. Quem é a sua igreja? São os seus irmãos, não é verdade? Eu pastoreei uma igreja que muito amada, muito querida, mas os irmãos eles tinham tanta fixação no templo que eles confundiam a estrutura física com a própria igreja. E demorou um tempo para nós conseguirmos trazer de volta essa convicção, que a igreja são os irmãos e irmãs. O templo é só o lugar que nos abriga, que nos acolhe. É a estrutura física, não é verdade? Então, concluindo, meus queridos e amados irmãos, vistam-se. Coloque a primeira imagem da ceia moderna. Por favor, aqui. Revistam-se dessa nova natureza, representada aqui em... Aqui é um símbolo da igreja, hoje, não é?
A gente se veste, se arruma, serve com amor, compartilha o alimento, investe nos irmãos, investe na família, para quando o Senhor nos chamar, nós entrarmos aonde? A próxima figura. Aqui. Amém? São duas imagens, uma atual e outra futura. Invista na primeira para que você colhe os frutos aqui. Amém? Entenderam? E nós vamos então fazer um exercício agora, tomando a ceia. Vocês vieram para fazer o quê? Tomar um copinho de suco de uva e comer um pedacinho de pão? Não. Isso é só o símbolo, não é verdade? Nós viemos para ter comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Amém? Então agora, respira fundo e relaxa. Se você está ao lado de alguém, segure na mão dela. Segure na mão dele. Ou põe a mão no ombro. Se for a sua esposa, uma pessoa que você tem muita intimidade, você pode até encostar a cabecinha. João fez isso com Jesus, não fez? A Bíblia diz que no dia da ceia, ele reclinou a sua cabeça aqui, no seio de Jesus. É o único apóstolo, que fala isso, não é? Está o nível de comunhão, de intimidade que ele tinha com o Senhor. Então nós estamos aqui para isso. Para exercitar esse momento maravilhoso, de comunhão maravilhosa, nos preparando para esse dia. O seu prato já está pronto, a sua cadeira, os seus talheres, as suas taças. E quem vai te servir pessoalmente, dito por Ele mesmo, é o Senhor Jesus. Mas você tem que perseverar até o fim e ser um vencedor, uma vencedora. Tome posse da tua vitória nessa noite. Perdoando, confessando, pedindo perdão, se arrependendo, revestindo a sua roupa nova. Oh, lindo! Oh, minha linda, como você é bonita. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado: Deus te enxerga linda. Deus te enxerga lindo. A gente é que enfeia as pessoas. Deus te enxerga uma pessoa linda, porque Ele te vê assim. Um varão aprovado, mais do que vencedor. E é essa a nossa mesa final. Esse é o nosso destino. É para cá que nós estamos indo. Esse é o nosso propósito, aquele que perseverar até o fim e vencer, eu o servirei. Porque eu comprei vocês com o meu amor e derramei o meu sangue.